Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. William Brito, planejador tributário. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os limites do planejamento tributário. No episódio anterior, nós falamos sobre os requisitos para o planejamento tributário, aqueles pontos cruciais que a gente já precisa mapear antes de começar o planejamento para ver qual direcionamento que a gente tem que dar e de que forma a gente conduz os passos subsequentes. Encabeçando aqui o apontamento do que pode vir a limitar os efeitos e a própria execução do planejamento tributário, nós temos aqui a substância dos atos jurídicos e documentos fiscais e instrumentos particulares em relação ao fato, em relação ao dia a dia, o que de fato acontece, se existe um espelhamento entre esses documentos e o que de fato acontece. E aí, traduzindo isso, nós temos que identificar se existem atos de sonegação fiscal. A gente tem a fundamentação legal no artigo 158 do Código Civil 2002, que fala da fraude, que tem correspondência com o artigo 149, inciso 7 do Código Tributário Nacional, que fala da simulação, e tem a hipótese também do artigo 167 do Código Civil de 2002, que fala mais claramente: apresentar, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Ou seja, é justamente aqueles documentos que não refletem a realidade. O fato não condiz com a forma, sendo mais claro. Não há também como deixar de elencar a Lei 8.137 de 1990, no seu capítulo 2, que fala dos crimes contra a ordem tributária. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. O segundo ponto é em relação à operação da empresa, se ela ocorre legitimada conforme ao CNAE ou atividade permitida. Muitas vezes, a interpretação equivocada da atividade econômica que a empresa de fato executa incorre muitas vezes em erro, porque existem algumas atividades que têm algumas nuances e que têm ramificações que dela derivam um outro CNAE para legitimar a atividade. Aí, vamos supor que nessa condição exista alguma interferência ou isso comprometa a arrecadação tributária. Se o fisco identificar isso, ele identifica o fato gerador e o cenário de tributação, e aí você vai acabar pagando tudo retroativamente com multa e juros. Mais uma vez, a substância passa
a não refletir a forma. Aí o fisco se atém sempre à substância. O terceiro ponto é de que forma esse negócio vem sendo gerido, vem sendo administrado. O que seria isso? Como foi feita a modelagem do negócio e que essa modelagem, de repente, possa vir a exceder seus direitos de lei e contratos. E aí, num primeiro caso, nós temos o abuso de forma, que é quando a companhia descaracteriza e a desvio de finalidade e causando, de uma certa forma, confusão patrimonial. O que seria isso? Vamos supor que o empresário tem um CNPJ com determinada atividade no Simples Nacional e essa empresa ela está próxima a exceder o limite de faturamento para o Simples ou o sublimite, que é quando a companhia começa a recolher ali o ISS ou o ICMS à parte. E aí o empresário vem e constitui uma nova pessoa jurídica ou em nome de algum parente, ou em nome de algum amigo, ou alguém próximo, e o fisco, de repente, identifica isso. Isso está constituído abuso de forma, o uso atípico da forma, porque o correto seria que continuasse todo o faturamento no mesmo CNPJ e o que tivesse que exceder de limite e causar algum tipo de ônus tributário, isso é inerente à atividade econômica e ao regime tributário ora escolhido pelo empresário. E aí, embasando isso, nós temos o Código Civil, a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no seu artigo 50, que fala em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. E aí, no parágrafo 1º, ele reforça, para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O próximo ponto que merece atenção é o abuso de direito, que é, por exemplo, quando uma determinada companhia tem lá o seu quadro de funcionários e resolve demitir alguns funcionários para algum tempo depois readmiti-los visando algum tipo de obtenção de benefício em relação a recolhimento de algum imposto. Isso consta no artigo 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. A companhia pode demitir os funcionários? Pode. Agora, é muito comum esse ato de algumas empresas de demitirem funcionários, espera algum tempo, readmite para ter algum tipo de benefício em relação a recolhimento de impostos. E outro ponto que a gente elenca são as normas antielisivas, que são as normas em que o fisco se baseia para objetivar o planejamento tributário e enquadrá-lo em algum tipo de restrição que a norma possa deslegitimar, vamos por assim, o planejamento tributário, a forma de se produzir algum tipo de proteção é através do substrato econômico do ganho adicional. Sempre que houver um planejamento tributário a ser iniciado, nunca a prioridade deva ser apenas a economia de impostos, muito embora na prática é o que é mais percebido no bolso do empresário. Sempre a economia do imposto, mas
o ganho adicional daquele movimento que você fizer, seja pelo âmbito operacional, seja pela via societária. O que é essa questão da objetivação do planejamento tributário? A gente pode evidenciar lá no artigo 116 do CTN, no parágrafo único, onde tem lá a autoridade administrativa, ou seja, o auditor da Receita Federal, poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Mais uma vez, a solução para isso é o substrato econômico. Aí nós podemos citar o exemplo da simulação, né? Pode ser considerado simulação, que é quando a pessoa, por exemplo, percebendo que vai vir a falecer, né? Faz o VGBL em favor, por exemplo, dos filhos, e a VGBL, tecnicamente, ela é um seguro, né? E o seu recebimento não está vinculado ou não gera hipótese de ITCMD. E a dissimulação, que, por exemplo, uma hipótese que uma empresa veio faturar, sei lá, a empresa do Simples Nacional, por exemplo, vem faturar, sei lá, 600 mil reais por mês e só informa 200 mil, para não exceder o limite ou para manipular algum tipo de cenário fiscal. Isso é considerado dissimulação. Gente, mais uma vez agradeço o seu tempo dedicado para escutar o podcast. Nós voltamos no próximo episódio, onde falaremos sobre os riscos do planejamento tributário. Muito obrigado, até mais!